Melhor notícia: Flamengo sobe proposta por Lucas Paquetá. Vamos falar sobre isso. Hoje tem Mengão, hein, meu parceiro rubro-negro e minha parceira também. Vamos falar sobre isso. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal, meu filho. Tá dando mole aí, pô. Aqui embaixo, inscrever, se você não sininho da notificação, deixa o teu like. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e a joia rara das categorias de base do Flamengo. O Rian Roberto está 100% recuperado da lesão que ele tinha na coxa, portanto, foi relacionado para essa partida de hoje diante da equipe do Bangu. Partida essa que vai acontecer no estádio de Moça Bonita, zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, em frente à estação ali Guilherme da Silveira. Essa banda do Rio aí eu conheço muito bem, viu? E vai ser de noite, às 9h30 da noite. A bola rola para Flamengo e Bangu. Ué, Pedrão, vai ser de noite? Mas Moça Bonita não tem aquele problema lá do refletor e coisa e tal? Bateu 6 horas, 7 horas, já tá tudo escuro. Pois é, mas uma força-tarefa do Bangu, em conjunto com a Rio Luz, arrumaram esta anomalia, portanto, poderá ter jogo em Moça Bonita à noite, pessoal. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou ver um jogo do Flamengo em Moça Bonita de noite, né? Enfim, e vai ter naturalmente o React, tá? Lá nos Três Irmãos Fla React. Espero contar com a tua presença, tá? Para essa partida às 9h30 da noite. Só digitar aí na busca. Três Irmãos Fla React, beleza? Pessoal, vamos avançando aí, que a gente vai falar também sobre a escalação do Flamengo para esse confronto de hoje, que é importante. O Flamengo empatou o último jogo, é importante que o Flamengo vença hoje até para que os profissionais não venham com uma carga de pressão, né? De caramba, temos que resolver essa parada aqui porque a molecada deu mole. Então é importante esse jogo de hoje. Alguns garotos da base do Flamengo vão ganhar uma nova chance, tá? Equipe 100% formada por jovens das categorias de base, nenhum titular do Flamengo, né? Os nomes que a gente sabe de cor e salteado, estará relacionado para esse jogo, tá? O misto não vai começar a atuar nesse jogo de hoje. E a provável escalação do Flamengo é Léo Nanete no gol, agarrou o último jogo naturalmente contra a equipe da Portuguesa. Na zaga, Iago e João Vitor. Na lateral esquerda, o Johnny, beleza? No meio de campo, Pablo Lúcio e Caio Nóbrega, ou o Lucas Vieira, que foi quem jogou o primeiro jogo do Flamengo. Acho que o Lucas Vieira é o camisa de número 72. Eu gostei, tá? Da saída de bola dele no primeiro jogo. Guilherme Gomes, um pouco mais à frente. Douglas Telles ou Alan Santos. O Alan Santos entrou no segundo tempo e fez uma fumaça ali do lado direito ali. Teve um lance que ele fez uma fumaça ali, mas acabou não logrando sucesso. Mas o Douglas Telles é o favorito para assumir a posição do lado direito e é bom jogador também. Joshua e o Alacian. Alguns torcedores do Flamengo já cuspiram marimbondos na última atuação desses garotos, dizendo que a base do Flamengo é uma porcaria, dizendo que essa base é uma porcaria, bem que o BAP falou que nesse ano... Gente, o BAP não quis falar isso. O que ele falou é que a base vai passar por uma reformulação e que os frutos dessa reformulação devem começar a serem colhidos no próximo ano. Mas não disse de forma categórica que esses garotos não são capazes, até porque ele sabe que eles são capazes, foram campeões mundiais sub-20, 2 Libertadores sub-20, tem bons valores aí, mas tem que ter paciência, meu velho.
Não adianta você querer achar que é receita de bolo, sabe? Nomes como Caio Nóbrega e Alan Santos entraram bem na estreia, podem ganhar oportunidades. Entraram no segundo tempo. No primeiro tempo, no lugar do Caio Nóbrega, começou o Lucas Vieira, e no lugar do Douglas Telles, que foi substituído, entrou o Alan Santos. Tá? Então isso pode acontecer também naturalmente. Eu quero te fazer um desafio. Principalmente no começo do jogo, quando as pernas do jogador tiver ainda, né, ali, quando eles não estiveram cansados ainda. Repare a saída de bola do Flamengo. Depois no pós-jogo sempre fala. Pode errar? Pode, mas o Flamengo tenta sair jogando lá de trás. Mesmo que o Bangu eventualmente tente uma pressão no campo do Flamengo. Repare isso. Tá? Repare isso. Ó, o Flamengo já sabe os rivais, as datas e os horários dos primeiros 8 jogos do Campeonato Brasileiro. A CBF havia divulgado apenas a primeira rodada, né? O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro no dia 28, às 9h30 da noite, uma quarta-feira, contra o São Paulo no Morumbi. E agora ela traz a informação das 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, todas elas já desmembradas. Após o São Paulo, o Flamengo pega o Inter no dia 4 de fevereiro no Maracanã, às 7 horas da noite, também uma quarta-feira. Na terceira rodada, o Flamengo vai a Salvador enfrentar o Vitória no dia 10 de fevereiro, terça-feira, às 9h30 da noite. Na quarta rodada, pega o Mirassol no Maracanã, data e horário ainda estão a definir. Na quinta, Flamengo Cruzeiro, Maracanã, dia 10 de março. Veja, março às 9h30 da noite. Tá? Tem uma data FIFA em março. A gente tem que lembrar disso. No dia 14 de março, o Flamengo vai ao Newton Santos enfrentar o Botafogo, num sábado às 8h30 da noite. Na sétima rodada, no dia 19 de março, o Flamengo, quinta-feira, às 8 horas da noite, tem o Remo no Maracanã. Então, só no segundo turno que o Flamengo vai visitar o Remo. Alô, nação paraense. E na oitava rodada, dia 22 de março, domingo, às 8h30 da noite, o Flamengo enfrenta o Corinthians na Neoquímica Arena, tá? E, se eu não me engano, é aí que mora a data FIFA. Após esse jogo contra o Corinthians, o Brasil, a seleção brasileira tem 2 jogos nos Estados Unidos, tá? Amistosos contra Croácia, contra França e Croácia, se não me falha a memória. O goleiro André desembarcou na cidade do Rio de Janeiro ontem por volta das 10h15, 11 horas da noite, horário de Brasília, e o primo de André falou sobre a disputa que se acirrou entre os clubes brasileiros pela contratação do goleiro, e ele falou, ele não esperava uma proposta do Flamengo. Além de Flamengo, Bragantino, Bahia e Botafogo também fizeram propostas, mas Flamengo é Flamengo e aceitamos a proposta do Flamengo, não tem jeito. No futebol brasileiro, futebol europeu ainda o cara pensa, porque o cara quer continuar na Europa, porque realmente tem problemas de segurança pública, o Rio de Janeiro, só que, né, esses caras vivem numa bolha, mas a gente já vê o caso de jogadores do Flamengo, por exemplo, aí o cara vê isso, e ele quer jogar Champions League, essa coisa toda. Mas no Brasil, meu amigo, esquece. Na América do Sul, do Brasil, o Flamengo entrando na parada, o cara vai escolher o Flamengo. Isso aí não tem a menor, a não ser que ele tenha medo de disputar a posição. Aí ele não vai escolher o Flamengo, como foi o caso do Gustavo Scarpa. Né? E lá tem uma Arrascaeta, tô fora. E fui lá jogar no Atlético Mineiro e só perde. Né? E só perde. Outra coisa, para essa estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade que alguns atletas retornem antes. A gente tem a informação inicialmente que o Flamengo vai
colocar a totalidade do seu elenco para o confronto contra o Corinthians, mas evidentemente, frente a um confronto importantíssimo, que é o confronto contra o São Paulo, estreia do Campeonato Brasileiro, São Paulo numa crise danada, uma oportunidade do Flamengo começar com o pé direito fora de casa, vencendo uma equipe dentro da sua casa no Morumbi. O Flamengo deve para esse jogo já colocar alguns titulares, mas não ainda a totalidade desses titulares. Pessoal, eu sei que agora eu vou tomar porrada pra caramba. Tem pessoal aí que é cri-cri pra caramba, mas vocês são aceitos aqui no canal. É a Flá Cri-Cri. Vou botar apelido de vocês aí de Flá Cri-Cri. A Flá Cri-Cri, né? O Mauro César até tem a Flá Mimimi lá, mas aí é ele que é o cunho. Eu vou botar a Flá Cri-Cri. Só que isso aqui envolve o Flamengo. E eu vou ter que falar. E considerem que eu coloque aqui o óculos da treta agora, mesmo que de forma fictícia. O Marcão, Pedrão Marcão vai falar, vou ter que falar porque ele ensinou o Flamengo. O Marcão, pai irresponsável por diminuir a multa do Gerson na renovação com o Flamengo, desabafou sobre críticas da torcida rubro-negra. E ele disse: meu filho nunca tinha dado uma entrevista, parece que o Gerson chorou, né, lá na entrevista do Cruzeiro, dizendo que nunca vai abandonar o pai dele, enfim. Meu filho nunca tinha dado uma entrevista dessas. Eu sei o sentimento do meu filho, ele vê as pessoas dando uma pancada na gente, na filha dele, em minha beça. Pô, tu tem noção? 42 milhões de pessoas. Quantos torcedores existem do outro lado? Um monte. Falou o Marcão, uma clara alusão, na minha interpretação, no que se refere à torcida do Flamengo. Olha, Marcão, primeiro, em toda torcida existe babaca que vai lá atacar a família do jogador. Entretanto, você não pode generalizar 42, 45, 50 milhões de pessoas e apontar essas pessoas como pessoas que te atacam, que atacam o seu filho, que atacam a sua família. Você está generalizando a coisa. Não é assim que a banda toca. Isso tem toda a torcida, mas é uma turma menor. Não é a totalidade da torcida. Eu não faço isso. Muita gente está me assistindo aí, até porque as pessoas têm que trabalhar, têm que pegar transporte público, não tem tempo para ficar fazendo isso. Tá? Segundo ponto, Marcão. Essa crítica advém das suas próprias atitudes e não só no que se refere ao Flamengo. O Gerson, em toda a carreira dele, jamais cumpriu um contrato 100%. Não cumpriu no Fluminense, não cumpriu na Roma, na Fiorentina, não cumpriu no Flamengo, não cumpriu no Olympique de Marseille, depois ele volta ao Flamengo, não cumpriu, foi pro Zenit, não cumpriu e agora está no Cruzeiro. São 8 passagens ao todo, incluindo idas e voltas do Flamengo. 8. Então, acho que isso mostra que essa é uma atividade corriqueira da sua parte. Eu entendo também o Gerson dizer, falando que não vai te abandonar, ele tá certo. Por mais que você, né, não vou falar isso, mas por mais que você enseje isso, porque você quer aparecer mais do que o Gerson, seria injusto ele fazer isso, porque quando vocês não tinham dinheiro, não era nada, de fato, você acreditou, você investiu, você fez tudo isso. Você é o pai dele e é um pai de verdade, pelo menos no que se refere antes da carreira dele. Acho que durante a carreira você muito mais atrapalha do que ajuda. Mas ele, lógico, que nunca vai te abandonar. Independente do que você faça, ele não tem que abandonar mesmo. Você é pai dele. Agora, acho injusta essa sua crítica
frente à torcida do Flamengo, porque você está generalizando, inclusive citando um número próximo do que é a torcida do Flamengo. Então, acho injusto isso. Com quem deu tanto, o Gerson retribuiu, o Danilo retribuiu, mas o Flamengo deu oportunidade a ele. A torcida deu oportunidade a ele. Deu visibilidade a ele. Então eu discordo. Tá? Pessoal, o Flamengo aguarda alguns trâmites específicos para avançar na contratação do Marcos Antônio. O Flamengo ainda não oficializou uma proposta porque a obrigatória de compra do jogador por parte do São Paulo junto à Laje, que é quem de fato detém os direitos econômicos do jogador, depende de uma meta ainda para que ele seja comprado de forma automática por 4,2 milhões de euros, que é uma vitória do São Paulo. São Paulo vencendo algum jogo, mais um jogo, ele já será comprado automaticamente. Acho que, por mais que o São Paulo esteja nessa crise profunda, eu acho que o São Paulo vai acabar contratando, porque vai ganhar, vai pegar aí, sei lá, um Primavera, vai pegar um São Bernardo, sei lá quem, e vai ganhar no Campeonato Paulista. E aí, frente a isso, o Flamengo deve oficializar uma proposta pelo Marcos Antônio, não fazendo valer a possibilidade de envolver o Alan no negócio. Porque eles não querem, nesse formato, do Flamengo dar o Alan mais um dinheiro pelo Marcos Antônio. Então o Flamengo vai tentar pegar um dinheiro forte e tentar a contratação do jogador. Pessoal, o Nico Ashira, jornalista internacional, traz uma informação que o Flamengo está pressionando para contratar o atacante Caio Jorge e estaria pronto a oferecer 40 milhões de euros pelo jogador com um contrato válido até 2030. Gente, com todo respeito a esse jornalista, o Flamengo, sim, de fato, ainda mantém o interesse, não sei porquê, no Caio Jorge. Entretanto, 40 milhões de euros não existe essa proposta. Falei com gente do Flamengo, ó, não existe. Nós pausamos ali em 30 e tanto, 40 não existe. O que existe de 40 é pelo Paquetá. Foi isso que a pessoa me falou. Inclusive, a possibilidade, o Mauro César até soltou um vídeo nesse sentido, a possibilidade do Flamengo contratar o Paquetá no meio do ano existe. Por quê? Porque no meio do ano, possivelmente, ele estaria menos valorizado. Por quê? Porque o West Ham está disputando para não cair. E se o West Ham cai, eles são meio que obrigados a vender o Paquetá por um valor abaixo do que eles estão pedindo. Por quê? Porque assim como no Brasil, quando o time cai para a segunda divisão, a cota de televisão também cai. A cota de televisão também cai. Tá? Na reunião com o West Ham marcada, o Flamengo vai subir a proposta. Em vez de oferecer os 40, o Flamengo ofereceu 30 e pouco, o West Ham recusou, sinalizou oferecer 40, o West Ham. Flamengo deve chegar a casa dos chegará a casa dos 45 milhões de euros por Lucas Paquetá, incluindo um valor fixo, mais bonificações por metas. Foi campeão brasileiro, jogou X partidas, foi campeão do não sei o quê, foi campeão de cuspa à distância, vai aumentar. Vai aumentar o valor que o West Ham vai receber. E lógico, tem lá a reunião pelos acionistas do West Ham para possivelmente baixar a pedida do clube inglês. Você que está aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, é meu próximo vídeo em outro destino. Tamo junto, saudações rubro-negras.